Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan e você está no canal Burknamp Games. E aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a questão dos jogos atualmente e sobre alguns aspectos que eu já queria trazer aqui para o canal e também futuramente eu quero trazer um texto com essa temática lá para o Mega, mas devido a coisas que aconteceram recentemente e movimentos que eu acho que são bastante positivos por parte do lado dos jogadores, eu acho que é cabível a gente comentar esse assunto, que é a questão de DRMs e o movimento Stop Killing Games, né? Esse movimento ele está visando a preservação de jogos e ele começou na Europa, se não me falha a memória. E o que acontece é que ele quer tentar trazer a preservação dos jogos para que a gente tenha realmente um histórico do que foi produzido e principalmente acredito que para a gente como jogador também não perder os jogos digitais, principalmente no formato que é hoje. Tudo é muito volúvel, a ponto de muitas vezes você não ser um dono real daquele produto. Você ter uma licença do produto e a empresa fazer o que ela quer com a licença, sendo que você está pagando por ela, né? Então, é um produto digital, só que ele, ao mesmo tempo, ele tem que ser palpável, entre muitas aspas, para o jogador, de alguma forma. Então, queria tocar nesses assuntos aqui no vídeo de hoje, algumas situações que a gente viu recentemente e que, sim, como a própria Ubisoft, que é o foco, na ocasião, acabou ressaltando, esse contrato ele é sim praticado por outras empresas, só que o caso é ela que fez alguma alteração ali e acabou destacando isso e também devido ao histórico que a empresa tem. Primeiramente, vamos comentar qual que é esse histórico que eu comentei e como isso vai se relacionar com a questão do Stop Killing Games. É uma questão do The Crew, mais especificamente, que há um ano, 2 anos atrás, o The Crew 1 foi descontinuado. Ele era um jogo que tinha uma visão mais como serviço. E quando ele foi descontinuado para o lançamento da sua continuação, o que aconteceu foi que a Ubisoft desligou os servidores, então os jogadores não teriam mais acesso a ele, né? Então, tendo isso em vista, ela também removeu da biblioteca dos jogadores, o que sim configura uma violação gigantesca. Por contrato, né, ela poderia fazer isso. Só que, de qualquer forma, é uma violação, porque isso mostra como que os jogadores estão vulneráveis dentro desse cenário, a ponto da empresa, um belo dia, acordar e falar assim, ah não, esse jogo tá dando muito gasto, eu vou pegar, vou desligar o servidor, foda-se, tira da conta, finge que não existe. Então, o jogador teve o seu dinheiro pago, teve o seu dinheiro pego pela empresa, a empresa forneceu a licença, então aqui nós não temos o produto, e ela foi lá e tirou da conta. O que ressaltou esses dias ainda mais um problema é que, por contrato, está escrito lá que os jogadores teriam que destruir inclusive as suas cópias físicas para não reprodução do jogo. Se você tirou o servidor do ar, não tem um sentido prático você ter mais a cópia física realmente, e você pode guardar só por lembrança, e a desculpa deles desse termo, além de outras empresas usarem, é só uma força de expressão ou algo assim, né? Que a empresa pode requerer que você destrua sua cópia física. Só que aí a gente já cai, né, puxando pro movimento Stop Killing Games, que é a questão da preservação. O que a gente está vendo hoje é, no caso do The Crew, também tivemos aí o caso do Concord, que a PlayStation cancelou e removeu da biblioteca dos usuários. Tudo bem que ela pagou de volta, como se ela estivesse falando, olha, você pagou pela licença do jogo, está aqui o seu dinheiro de volta, e quem tem a mídia física do jogo vai continuar com ela inútil, só que ainda assim como uma memória que muitos jogadores gostam de colecionar e tem esse prazer de ter a mídia física em casa. Apesar disso estar se dissipando com o tempo, e a prioridade hoje das empresas é lançar a versão digital, muitos jogadores ainda têm essa questão do colecionismo. Porque antigamente a gente tinha jogos que vinham completamente em 1, 2, 3 NCDs, hoje não. Hoje a mídia aumentou, só que o peso dos jogos também aumentaram, a questão de updates e etc. Então a gente pode colocar todos esses tópicos aí em questão e o quão funcional é ou não a mídia física. Mas se ela existe, ela tá aí porque existe também um grupo consumidor que gosta dela.
Então, assim, contra esse movimento do Stop Killing Games, muitas empresas estão se movimentando, e principalmente as grandes publishers, porque você tem um movimento que quer preservar os jogos, só que isso obrigaria né, elas a fazerem o que, por exemplo, manterem servidores ativos ou darem suporte por muito mais tempo, o que seria realmente justo disso acontecer. Ainda mais porque isso vem num contraponto engraçado, porque hoje tudo está vinculado à internet, então a própria mídia física ali, da questão do CD, do Blu-ray no caso, ela já é questionável, porque você compra o seu Blu-ray hoje, o seu jogo ele não vem muitas vezes ali. O que vem ali no disco é a sua licença, e a empresa ainda assim pode remover a licença de você, mesmo você tendo o jogo. A Nintendo, com seus cartuchos, é uma das únicas que mantém alguns jogos ali, mas tem algumas limitações no Switch 2, e isso não está em questão no momento. Então vamos falar de PCs, Xbox, etc., jogos digitais como jogos físicos, dando uma generalizada na parte da mídia. Então, isso acaba batendo de frente com a questão de você preservar os jogos, porque exigiria, teoricamente, um gasto a mais. Só que os jogos, eles estão crescendo muito mais, e a gente está vendo também que as ferramentas para você desenvolver jogos, elas estão ficando mais baratas para os estúdios. Isso porque a gente está vendo uma escalada da inteligência artificial, escalada de softwares que facilitam tanto na codificação quanto no desenvolvimento, e muitas vezes é coisa que você adquire uma vez e desenvolve, e aí você usa o trabalho da pessoa ou de outros recursos para fazer um design, para fazer a codificação, e você vai agilizando o seu processo. As coisas não são tão mais manuais como eram antigamente. E aí entra num ponto que a gente vê o preço dos jogos escalonando, junto com uma tecnologia que facilita com que esses jogos sejam desenvolvidos. Não que sejam fáceis, mas que sim facilita porque você tem cada vez mais recurso. E aí a gente chega num ponto assim, ok, eu como jogador estou pagando mais. Você como empresa está tendo um gasto menor, teoricamente, porque você, apesar de você estar trabalhando com mais tecnologia, essa tecnologia agiliza o seu processo e você está lançando jogos num espaço cada vez mais curto de tempo. E aí, o que acontece? Sabe? Os preços não vão regredir, não? Quer dizer, pro meu lado como consumidor, tô tomando no cu cada vez mais, só tá aumentando. E isso é um fator que pode ser estendido para muitos outros mercados, por exemplo. E aí é que a gente vai ter esse conflito da questão da indústria de jogos com esse movimento do Stop Killing Games, né? Que é um movimento bastante justo. Acho que ainda atinge muito mais a questão Europa e Estados Unidos do que Brasil, mas é um ponto interessante que a gente vai ver, que vai sendo discutido, e é bastante interessante que a gente fique do lado dos jogadores, tá? Porque a gente vê nesse negócio de console war e tal, a gente vê que muitos jogadores ficam do lado da empresa na hora que elas fazem bosta, e depois reclama das atitudes dela. Então, assim, se ela tá fazendo bosta com você, jogador que tá reclamando, é porque você tá dando um certo aval pra isso, né? Ponto. Não tem muito o que a gente discutir além desse aspecto. E dito isso, né, que a Ubisoft teve essa questão da Ubisoft, teve a questão do Stop Killing Games que eu comentei, e desse conflito que a gente tá vivendo atualmente, que vai ser bastante interessante da gente acompanhar, e que eu já falei de apoiar, porque a gente tá nesse mundo cada vez mais digital, que as coisas estão perdendo a sua parte física e se tornando cada vez mais abstratas, mas ao mesmo tempo cada vez mais presentes com a questão de licenças. E uma coisa que a gente não pode tirar de vista é que essa questão de licença, venda de licença e empresa fazendo bosta, só vai dar mais força para serviço, tá? Tipo Game Pass, tipo PS Plus, o da Nvidia e outros que fornecem jogos pela assinatura. Então, se um jogo sair da assinatura, pode ser chato? Porra, é chato. Às vezes você tava jogando tal, e acontece. Mas você tá sujeito a essa assinatura da mesma forma que você tá sujeito a uma Prime Video, a uma Netflix e etc, uma Crunchyroll da vida. Se eles decidirem tirar um material audiovisual de lá, eles vão tirar e foda-se. Ponto, acabou. Então, isso traz um certo conforto, entre aspas,
porque você não se sente atingido de uma forma direta. Você é um assinante e você pagou pelo acesso ao catálogo. Logicamente, isso também está submetido a outras N alterações que pode acontecer no futuro, porque a gente pode sim ver uma escalada dos preços dos serviços de assinatura, uma questão de ganância de engravatados ali, como eu já comentei em outros vídeos aqui no canal. E em algum momento, não tão distante, talvez a gente veja isso, e aí vai ser outro tópico para ser discutido. E em relação à preservação dos jogos, né, trazendo um pouco mais para isso, como que seria uma alternativa? Ou como que a gente poderia vislumbrar um futuro em que os jogos pudessem ser preservados? Primeira coisa, uma coisa que já existe e sempre existiu, eu digo isso porque no Brasil muito dos jogadores que hoje defendem essas empresas só pôde jogar graças à pirataria. Porque se vocês pegarem ali no final dos anos 90, começo de 2000, cara, um jogo era uma fortuna, assim como é hoje. O salário mínimo não era tão alto. Não que hoje seja alto, tá? Mas em questão de comparação de valores, era uma coisa bastante gritante e tal qual hoje também era bastante complicada. Então, o que sustentou muitos jogadores, e eu me incluo nisso, inclusive, na época do PlayStation 1, do primeiro Xbox, do Play 2 e Xbox 360, foi a pirataria. Era você ir na banquinha, comprar 3 jogos por R$20, ou no caso do Play 1, pagar R$10 por jogo. E todo aquele conteúdo tá ali desvinculado da internet, tanto que hoje, se eu quiser pegar o meu PlayStation 1 que tá guardado, eu consigo ligar ele na TV, claro que com um pouco de trabalho devido às mudanças de tecnologia, mas com os cabos corretos ali, eu consigo jogar o PlayStation 1 com um disco que tá guardado ali há, mais de 20 anos, né? Quase 20 anos, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que a gente tem que ver que essa mudança realmente ocorreu. E com os jogos digitais, a gente fica impedido de fazer uma passagem de jogos para os nossos amigos, por exemplo. Existe uma questão de você emprestar conta ali, colar, tal, mas não é a mesma coisa. E nesse sentido, a gente entra na questão do DRM. O DRM, ele traduzindo, é o Digital Rights Management, que é um conjunto de regras que tenta proteger aquela propriedade digital. Então, a gente tem diversas modalidades de DRM, eu não vou entrar especificamente em cada uma, porque eu quero fazer um vídeo só sobre DRM futuramente, escrever um texto sobre isso, etc. Então, aqui vamos ficar na parte do DRM e DRM Free. O DRM geral ele vai dar essas diretrizes de como você usa o software, quais são as permissões que você pode ter tendo adquirido essa licença. E as plataformas, quando eu digo em questão de consoles, eu já excluo totalmente, porque o único lugar que eu sei até o momento que tem DRM Free é o PC. E isso nem todas as lojas. Se a gente pegar, vamos colocar aí, 3 lojas grandes, que seria a Epic Games Store, a Steam e a GOG, a única que tem essa questão do DRM Free é a GOG, o que é extremamente interessante, porque ali você tem acesso ao seu jogo mesmo que os servidores sejam desligados. Você não tem a necessidade de estar online para usar seus jogos, ou não tem um check, como tem em outras licenças, quando você faz a ativação daquele jogo. E dessa mesma forma, se eu quiser pegar esse jogo e emprestar para um amigo ali, pegar a pastinha dele e passar para o meu amigo, eu consigo, sabe? Você consegue fazer esse empréstimo do produto digital e a preservação dele, consequentemente. O que é um ponto extremamente bom de você ter um DRM Free, só lembrando que ele também está sujeito às regras, porque você pode fazer esse empréstimo. Você não pode, por exemplo, vender cópias dele, mas pegar e passar para o seu amigo, pode. E é uma coisa que eu acho justa e que todas as plataformas, incluindo a Steam e a Epic Games Store, deveriam ter essa alternativa, de você ter essa questão do DRM Free. Então, assim, isso, os que estão presentes na GOG, creio que a parte majoritária deles abraçam essa questão do DRM Free, e é um ponto que talvez devesse ser defendido e colocado mais em pauta para a gente poder ter uma preservação de jogos e ficar menos dependente de uma indústria que tá não que
nunca foi, mas que está cada vez mais predatória com a questão de serviço de assinatura, com a questão de jogos digitais. Então isso aí são pontos que a gente tem que trazer para discussão e tem que ter cada vez mais em pauta. E para finalizar, queria saber, logicamente, perguntar para vocês, o que vocês acham dessa questão do DRM Free, do DRM, e o que vocês também pensam que seria uma solução, porque particularmente, alguém removendo um jogo que eu não paguei da minha biblioteca, seja da Steam, da GOG, da Xbox Store, da PSN, tanto faz. Por exemplo, um Fortnite da vida. Daqui a amanhã o Fortnite saiu, você sabe que ele é um serviço naquele freemium, né? Que você tem umas comprinhas ali dentro e tal, mas você comprou porque quis e a princípio você sabe que o jogo é gratuito. Não será a versão base, né? Vamos falar que você baixou gratuito. Aí, isso é totalmente diferente de você remover um jogo que você pagou, como eu falei anteriormente. Então, o que eu acharia como uma sugestão é de você, quando você fosse remover um jogo pago, algo em legislações, o que logicamente é trabalhoso de se fazer, deveria obrigar essas empresas a manterem servidores ativos por uma quantidade mínima de tempo. Por exemplo, um The Crew da vida. Olha, você vai comprar essa licença e nós iremos nos comprometer a manter o servidor ativo por até 5, 6 anos. Ah, não acho legal, então não compro o jogo. É essa a nossa proposta, é esse o nosso comprometimento. O tempo ele pode ser mais do que isso, mas nunca menor do que isso. Ah, mas com 4 anos só tem um cara na Malásia que joga The Crew. Foda-se, vocês têm que cumprir o contrato de vocês. Então assim, para mim essa seria uma das soluções. Ou você ter algo que possibilite que as pessoas criem servidores privados a partir daquilo. Não é algo que precisaria talvez de tantos recursos assim, dado porque seria um número reduzido de jogadores, e você manteria aquela comunidade ativa, tendo em vista que ela pagou pelo seu produto. Porque não é nem um pouco justo você ter a questão da licença digital e você poder remover ela do jogador como se você fosse na casa dele e tirasse o produto dele que ele adquiriu com o dinheiro dele. Então, nisso, a gente poderia colocar, como eu falei, já em questão da pirataria que alimentou tanto o PlayStation 1 até uma geração ali próxima do Play 3 e Xbox One, colocar que, cara, pirataria então não é crime, né? Como eu não vou lembrar quem falou a frase agora, mas alguém em contrapartida de quando falaram da questão de remover a licença dos jogadores, falou, se eu comprei o produto e não é meu, pirataria não é crime. Então, eu poderia praticar isso sem nenhum peso na consciência. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, né? Não é demonizar o lucro das empresas, mas é ter o respeito pelo seu consumidor. E não cagar na cabeça dele o tempo todo, que nem tá sendo feito ultimamente. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu acabei até me estendendo um pouco mais. Mas é um assunto que, cara, vale a pena a gente conversar, porque atinge todo mundo de forma geral. E cada vez mais a gente vai sentir o impacto disso com essa, não vou nem falar migração do físico para o digital, mas essa mudança que já é uma certeza e que a gente vê isso ocorrendo diariamente, não só nos jogos, mas como nos serviços de forma generalizada. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal que ajuda bastante na divulgação, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui, e nos comentários fala aí a opinião de vocês, que é sempre interessante a gente ter essa troca de ideias, o que vocês acham da questão do DRM, o que vocês acham dessa coisa que a Ubisoft fez de mudança de contrato, de questão de destruição de mídia física, que é bastante bizarra. E lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.